Olá, por aqui Joel. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que normalmente eu tenho feito. Eu quero conversar sobre alguns fatos que têm acontecido nos últimos tempos e têm trazido alguma preocupação ou algumas questões, algumas perguntas de pessoas sobre esses fatos. Ora, a palavra de Deus ela vai se cumprir na sua totalidade. Então o crente, aquele que tem o Espírito Santo, ele sabe disso. Isso é um testemunho do Espírito Santo no coração daqueles que creem, de fato, daqueles que são do Senhor Jesus. Ela vai se cumprir. Então muitas coisas irão acontecer e essas coisas elas vão ser negadas por muitos outros como se nós, os crentes, os cristãos, estivéssemos ficando loucos ou fosse uma teoria da conspiração aí que está sendo feita e que as coisas não são bem assim. Ora, necessariamente ela pode não ser aquele exato momento do fato ou da profecia anunciada. Mas Deus já vai dando mostras para que a gente possa ir olhando para esses fatos e percebendo que a profecia ela vai se cumprir. Então, um dos fatos é aquele alebrije que colocaram aí na ONU, na praça lá na ONU. Ele tem um papel, segundo as pessoas que deram ela essa imagem de presente, ela tem um papel no ano de 2021 e 2022 de ser guardiã da paz e da segurança mundial. Ora, ela é muito semelhante com a figura de Apocalipse 13. Ela tem uma semelhança com Apocalipse 13, 2. E ela também tem uma semelhança com a profecia de Daniel, Daniel 7, dos 4 seres que aparecem. Ela tem uma semelhança. E isso quer ser para nós que cremos no Senhor Jesus um sinal e um alerta de que os fatos estão acontecendo. Ela é especificamente já aquela imagem, ou ela é especificamente já aquela profecia se cumprindo? Necessariamente não. Eu não quero trazer uma afirmação de que a profecia está se cumprindo naquela imagem, mas eu quero trazer uma afirmação de que Deus está mostrando que as coisas estão acontecendo e que a igreja, agora eu quero trazer uma palavra nesse sentido, e que a igreja está parada, a igreja está paralisada, discutindo sobre assuntos e fatos que não são relevantes, está se esquecendo daquilo que é essencial, a adoração ao Senhor, a busca incessante por santidade, a busca por uma vida de paz no Senhor. Ora, quem vai dar paz é o Senhor Jesus, não é o alebrije que colocaram lá, essa gravura que para mim simboliza, sim, a figura de Apocalipse 13. Ela simboliza essa figura. E com isso a gente não vai entrar numa discussão na igreja se é ou se não é. É isso que Satanás quer. O que a igreja tem que buscar é entender justamente isso. As coisas estão acontecendo, elas estão ocorrendo. Então, nesses dias, o G7, né, é o grupo das 7 economias mais ricas do mundo. Então esses G7 são os 7 que mandam no mundo. Na verdade, o que eles decidem depois vai acontecer. A grosso modo, eu também não vou entrar em pormenores aqui. Nesses últimos dias o G7 esteve reunido e olha, é bem interessante a gente fazer algumas análises nesse sentido, a partir da palavra, porque a figura de Apocalipse 13, ela tem 7 chifres, ou melhor, ela tem 7 cabeças. E esses G7 já são 7 cabeças pensantes. Joel, mas já são aqueles designados no Apocalipse que... Meus queridos, o que eu quero dizer é o seguinte. Nós já temos uma estrutura apocalíptica. Nós já temos uma estrutura que aponta para isso. Nós temos essa estrutura, nós temos coisas acontecendo e a igreja ela acaba se perdendo, como eu falei antes, em discussões que não são tão relevantes, né? Eu vou trazer aqui 2 coisas que não são relevantes e que nos últimos tempos eu tenho ouvido muito, até na internet muita coisa tem saído. Uma é uma pergunta de crente assim para pastores. Eu posso ouvir música do mundo? A pergunta é, tu tem tempo de ouvir coisas desse tipo? Ah, mas eu sou maduro tanto na fé que eu consigo ouvir música do mundo, eu consigo viver na fé, eu consigo adorar. Ok, é você. Agora, não dá para dar uma definição para a igreja que ela deve fazer esse tipo de coisa, enquanto que a gente sabe que na maioria das vezes as igrejas estão minguando no número de membros, porque elas não dão conta de viver aquilo que o Senhor Jesus tem determinado para elas. Ora, a pregação da palavra ela tem se esvaziado. A pregação da cruz tem se esvaziado.
As pessoas estão buscando muitas coisas, mas não a pregação da cruz. A igreja ela precisa viver em santidade, ela tem que buscar tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é perfeito. Eu estou citando alguns versículos bíblicos, e quem é crente, quem lê a Bíblia, quem tem o Espírito Santo sabe que isso está escrito e eu não vou falar sobre alguns deles, eu não vou dizer onde está, propositalmente. Então eu preciso buscar isso, e eu estou buscando tudo isso, então eu já cheguei ao ápice da minha busca e do meu empenho na presença do Senhor em oração, por mim, pelos irmãos na fé, como a própria palavra diz. Eu preciso orar pelos irmãos. Eu tenho vivido como aquele que faz a vontade de Deus no auxílio às outras pessoas. Eu tenho feito tudo isso para eu buscar discussões que não são necessárias. Ora, a resposta para essa pergunta, eu posso ouvir música do mundo? No meu coração, o Espírito falou justamente nessa direção. Tem tempo para isso? Tem tempo para isso? Então, eu sei que é muito complicado, porque as letras e tudo mais, elas não vão indicar uma adoração a Deus. Embora diga, não, mas é um dom que Deus deu, e todo dom que Deus deu, ele é usado para a glória de Deus e tal. Ora, não adora a Deus. Essas letras não adoram a Deus. Ok, essa é uma das coisas. A outra coisa que a igreja fica se preocupando e discutindo, já há muito tempo me questionaram sobre isso, eu devo comemorar o Natal? Eu devo ter pinheirinho? Porque existe uma indicação de que isso não foi originalmente feito para adoração do Senhor, então isso pode ser maldição e tal. Aproveita o tempo. Não fica discutindo sobre isso. Aproveita o tempo para falar de Jesus. As pessoas estão mais propensas a ouvir de Jesus justamente nesse período de advento, período de Natal. Então, não usa o período de advento só para fazer a religiosidade da igreja lá, com os seus eventos que não servem para muita coisa em muitos momentos. Eu também não quero criticar isso, só quero dizer que dá para fazer um pouco mais. Então, age como crente e testemunha do Senhor, já que durante o ano de repente está difícil, durante os dias é difícil, aproveita esse tempo e fala do Senhor Jesus, testemunha do Senhor Jesus, leva a palavra do Senhor. Esse tempo é muito mais fácil para na rua você abordar alguma pessoa e perguntar, conhece o Senhor Jesus? E falar do evangelho para ela, falar da cruz, falar de arrependimento, falar da necessidade de conversão para poder, de fato, encontrar a salvação no Senhor, para morar na eternidade. Por quê? Todos os fatos vão se cumprir. A Bíblia vai se cumprir integralmente. E aquele que não estiver no Senhor, ele não vai para a eternidade com o Senhor. Existe uma ideia muito errada também dentro do contexto cristão. Para muitos, naquele dia Deus vai olhar e vai dizer, não, mas tudo bem. Deus não vai olhar e vai dizer tudo bem. Eu tenho vários vídeos no canal que abordam alguns temas desses que eu estou falando agora, sobre isso que eu estou falando agora. O Senhor Jesus, ele tem já determinado aquilo que vai acontecer com quem crê e com quem não crê. É possível alguém crer até naquele momento final? Sim, mas não deixa para o momento final. Faz agora. Busca o Senhor agora, vive no Senhor agora. E falando sobre o Natal, que o crente fica se preocupando se deve guardar o Natal ou comemorar o Natal ou não, uma das secretárias da União Europeia, é uma notícia já de uns dias atrás, Dali, e eu não lembro agora o sobrenome, eu não fiz a minha anotação, soltou um guia informativo para que os funcionários da União Europeia, dessa secretaria, ou da organização como um todo, não utilizasse nomes cristãos. Então não falasse de Natal, não falasse alguns termos como Maria, como João, Jesus. Esses nomes não fossem citados e fosse trocado esses nomes. Então eu falei antes que alguns cristãos ficam perguntando, deve comemorar o Natal, não deve comemorar o Natal? Enquanto a igreja está se preocupando com tolices, o mundo já se prepara para abolir as terminologias daquilo que para nós são essenciais. Por que são essenciais? Porque quando vier uma lei que você não pode mais falar o nome Jesus, eu disse Jesus, então a internet ela já vai cortar, esse vídeo já não vai para o ar porque tem o nome Jesus, eu vou ter que utilizar um outro nome. Dá para entender? Então não perde tempo, a igreja não tem que perder tempo com tolices. Prega o evangelho, fala do Senhor, traz as pessoas para a presença do Senhor, porque o que Satanás quer é que as pessoas não sejam salvas. Que as pessoas vivam na ignorância e não percebam esses sinais que estão acontecendo, assim como as decisões dos 7 países mais ricos do mundo aí na ONU, a decisão desse alebrije colocado lá na ONU para trazer paz, ser símbolo de guardião da paz e da segurança do mundo, enquanto o crente sabe que não é isso.
não é uma imagem que vai trazer segurança, não é uma imagem que vai trazer paz, é o Senhor Jesus. E a paz que Ele traz está dentro de mim, está dentro de você que é crente verdadeiro, que é cristão verdadeiro. Não é uma paz exterior, é uma paz que está dentro de mim pelo Espírito Santo, e que eu vou viver essa paz mesmo na tribulação, porque nós passamos por tribulação. Enquanto nos preocupamos com coisas desse tipo, muitas vezes a gente perde algum entendimento do que está acontecendo dentro da própria igreja. Nos últimos tempos, agora dias atrás, o senhor Ed René Kivitz, eu acho que esse é o sobrenome dele, ele fez um posicionamento de 17 minutos em que ele convocava as igrejas pequenas que não estão com alegria dentro desse movimento da igreja, esse sistema religioso, e agora esse negócio de sistema religioso está muito em alta falar, que ele está como alguém que foi, a palavra não é exonerado, mas ele foi desligado, ele foi desligado aí da Associação Batista Brasileira, algo assim, mas que ele tem diante de Deus consciência tranquila daquilo tudo que ele falou, só que nesses 17 minutos ele não falou em Jesus Cristo e nem da obra de Jesus Cristo, ele falou da obra dele mesmo, que é uma obra que quer revisar a Bíblia porque os termos bíblicos não são inclusivos, e a Bíblia tem que trazer inclusão, então ele meio que trabalha como que a Bíblia é letra morta, e o crente que tem essa visão, ele é letra viva, pregando para o mundo. Com um jeito de viver inclusivo. Ora, nós não vamos discriminar e nem molestar ninguém. Como cristãos, nós não podemos fazer isso. Nós temos que amar, mas nós temos que amar as pessoas para que elas encontrem no Senhor Jesus salvação e que elas entendam que o pecado é aquilo que afasta o ser humano do Senhor Jesus. Então eu não vou viver uma inclusão de pecado. A igreja que vive inclusão de pecado, ela vive no pecado. Ah, mas não pode ter pecador na igreja? Não é isso que eu falei. A igreja que vive inclusão de pecado, ela vive no pecado. A igreja que começa a dizer que o pecado é normal, que algumas coisas que a Bíblia diz que não é normal, isso passou a ser normal por causa da geração em que vivemos, ela está no pecado e ela não estará na eternidade. Então quem está nessa igreja tem que ter conhecimento bíblico para que não seja enganado pelo pastor, porque surgirão falsos mestres e falsos profetas, assim diz o Senhor. Se você quer ler também um texto que vai ajudar um pouco em tudo isso que eu estou falando, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e ali vai dizer que o iníquo, ele vai se manifestar em determinado momento, mas ainda, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. 2 Tessalonicenses 2,7. Aquele que o detém é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando for tirado, a igreja é tirado junto. Então, os que vivem no Senhor e que são selados pelo Espírito Santo sobem. E os outros ficam. E aí começa todo o processo que a Bíblia já relata sobre o movimento final para que nós estejamos na eternidade com o Senhor. E aí começa todo o movimento que a Bíblia já relata sobre o fim do mundo e o fim dos tempos. Então, assim que o Espírito Santo for tirado, assim que a igreja de Cristo for tirado, o iníquo ele vai se manifestar totalmente. Então, por isso eu disse no começo, são símbolos daquilo que vai acontecer e Deus está usando bem claramente para nos mostrar que a Bíblia vai se cumprir integralmente. Eu quero repetir isso, é uma palavra que o Espírito Santo tem me dado. A Bíblia vai se cumprir integralmente. Eu creio nisso já desde a minha conversão, desde a década de 90. E eu, no discipulado que eu tive com irmãos queridos, naquela época, isso era muito pregado. Dias atrás eu disse para minha esposa como é interessante olhar para o passado e ver que o início da década de 2000 foi um tempo em que a gente começou a perceber que a cruz não era mais pregado, que o sacrifício de Jesus ele não era mais pregado como antes, que a necessidade de santidade não era mais pregado como antes, assim como quando a gente chegou à fé no início da década de 90. Isso tudo tem refletido ao longo dos anos na igreja, e a igreja tem se perdido. A igreja tem deixado de fazer aquilo que é a vontade do nosso Deus eterno. Então a igreja tem que se posicionar. Satanás ele se posiciona estrategicamente. Eu falei sobre isso no vídeo anterior também. Mas essa luta nas regiões celestiais, e Satanás ele tem se posicionado. E o crente ele está tendo dificuldade de se posicionar. Nós precisamos nos posicionar em Cristo. E as verdades bíblicas têm que ser anunciadas. A palavra não tem que ser modificada, ela vai se cumprir integralmente. A palavra é do Senhor e ela é fiel.
O testemunho é a palavra de Deus e eu preciso pregá-la. O testemunho meu no mundo é a palavra de Deus. Não é uma vida bonitinha e agradável aos olhos do mundo, porque o mundo não vai me amar. O mundo vai me odiar. E isso é palavra bíblica. Jesus disse, o mundo me odeia, vai odiar vocês também. Eu preciso viver como o Senhor quer. Eu não tenho que agradar ninguém outro. É uma palavra também que eu recebi há tempos atrás. Deixa de tentar agradar as pessoas. Isso não quer dizer que eu não posso amar as pessoas e fazer o bem. Não é isso. Mas de tentar dedicar a vida para que as pessoas se sintam felizes vendo o meu jeito de viver. Quem tem que estar feliz com o meu jeito de viver é o Senhor Jesus. E aqueles que conhecem o Senhor Jesus, aqueles que são dele também vão se alegrar com o meu jeito de viver se eu vivo para o Senhor. E quando eu digo o meu jeito, eu estou dizendo o teu jeito. Eu estou dizendo como irmão na fé, nós como irmãos na fé, como igreja do Senhor Jesus. E não denominação. É uma outra briga que tem se tido há tanto tempo, né? É uma briga por denominação. A minha igreja diz isso, a minha igreja diz aquilo. Eu não quero saber. O que a palavra diz? O que a Bíblia tem dito sobre isso, na sua integralidade, no seu contexto geral? O que o Espírito Santo tem te dado no coração? O que o Espírito Santo tem trabalhado em tua vida sobre aquilo que tu está lendo? Ora, precisa santidade, precisa purificação. E isso só vem pela leitura da Bíblia e pela oração. Santidade vem pela leitura da Bíblia e pela oração. É comunhão com Deus, intimidade com Deus. Vamos passar por prova de fogo até o dia que a igreja vai ser retirada da terra. Nós vamos passar. Porque nós vamos ser provados pelo fogo, por dificuldades, por lutas. Isso já é desde o tempo da igreja primitiva. É um outro vídeo também que você pode assistir aí no canal. Desde lá já tem a dificuldade. Mas eles viviam perseverantes. Perseverança é outra palavra, persevera. Então eu preciso me posicionar como crente em santidade, em perseverança, em amor, em dignidade diante de Deus, em retidão no Senhor Jesus, esboçando e deixando transparecer em mim a paz que o Senhor tem dado no meu coração, não correndo na loucura do mundo, tentando buscar tudo o que o mundo tem para oferecer, mas que não é riqueza celeste. Joel, eu não posso ter nada. Pode ter, mas isso não pode ser o centro. O centro é o Senhor Jesus. Prepara-te, igreja, porque o Senhor está chegando. Prepara-te, o Senhor está chegando. Eu digo isso com muita alegria. Eu espero esse dia. Eu espero esse dia. Eu digo isso com muita alegria. Uma palavra que veio para mim e para minha esposa no início do ano foi: a tribulação começou. Nada mais vai ser como já era. Tudo vai ser diferente. Muitas coisas estão para acontecer. E muitas coisas já aconteceram de fato até aqui. Também em nossas vidas. Mas também no mundo. E o ano de 2022 também. Muitas coisas estarão acontecendo. E você vai dizer, Joel, isso vai acontecer. Sim, mas não mais como antes. Coisas estão acontecendo e vão acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. E é para a igreja se alegrar, mesmo que seja tribulação e perseguição. Porque esse é o tempo da igreja se posicionar em alegria e fé, mesmo na perseguição e na tribulação, declarando que só o Senhor é Deus e que nós temos salvação em Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor e Salvador. Somos selados pelo Espírito Santo, somos vitoriosos. Não tememos a Satanás e tudo aquilo que está preparado para o dia em que Satanás irá tomar posse em definitivo daqueles que são os filhos da desobediência e irá fazer toda a maldade nessa terra. Tudo aquilo que até agora tem sido feito de maldade, que nós temos percebido de maldade, ainda não se compara com o que vai acontecer quando o anticristo reinar na terra. Só que a igreja, no meu ponto de vista, no meu modo de pensar e a partir da leitura bíblica, a igreja não estará aqui nessa tribulação ou na grande tribulação. Mas nós passamos por dificuldades e vamos ter perseguição ainda. Ela já começou. Fica na paz do Senhor Jesus. Te alegra. O Senhor é contigo. O Senhor te dá força. O Espírito Santo habita em ti. E tu podes ter certeza que a tua proteção é o Senhor.